Olá, já vai começar a aula 3 de letras. O assunto é redação e exemplos. Preparados? Olá, turma! Não dá para pensar que redação é só problema e exemplos de como não fazer. Por isso, vamos dedicar essa aula a apresentar duas redações que tiraram notas máximas no Enem de 2007. A partir delas, vamos fazer comentários e mostrar o porquê dessa nota alta. Lógico que vamos dar mais dicas para que vocês também possam fazer redações nota 10. Oi, pessoal! O Enem 2007 apresentou como tema o desafio de se conviver com a diferença. A partir desse tema e das 5 competências exigidas apresentadas na primeira aula, o aluno deveria compor a redação. Vamos apresentar agora a nossa primeira redação nota 10 e, enquanto vamos lendo, pense na seguinte pergunta: o que fez desta uma redação nota 10? O título dela é O Valor da Diferença. Se você não abriu o arquivo Exemplos de Redação 2, dê um pause na aula, abra-o e volte aqui. Ela começa assim: o desafio de se conviver com a diferença na sociedade é complicado, mas necessário. Diante da grande pluralidade cultural e étnica que se choca com frequência no mundo globalizado, é preciso, além de tolerância, respeito incondicional aos direitos humanos. O parágrafo é conciso e já mostra o argumento central. A partir do tema proposto, o autor decidiu falar sobre o desafio de conviver com as diferenças no mundo globalizado. Ô Matu, antes de seguirmos com a análise, eu quero fazer uma pausa e comentar sobre o uso do termo globalizado. Na outra aula sobre exemplos, vimos que esse é um termo difícil de ser empregado com sucesso. Nessa redação aqui, no entanto, temos um bom exemplo do seu uso. Ele faz parte do argumento e está ligado ao termo pluralidade cultural e étnica, que fortalece a ideia de várias culturas ocupando um mesmo espaço. É por isso que redação é difícil mesmo. As regras são sempre relativas. Muito bem, vamos para o desenvolvimento. Acompanhem. Diariamente, nos deparamos com pessoas das mais variadas culturas, opiniões e classes sociais. Muitas vezes são nossos vizinhos, colegas e amigos. Essa convivência enriquece nossas vidas, pois aprendemos a respeitar o nosso próximo, nos tornando pessoas mais fraternas. Porém, nem sempre essa relação acontece facilmente. Fatos divulgados pela mídia nos mostram que, para alguns, ainda a simples diferença fenotípica gera discriminação e violência, como no caso do brasileiro que foi confundido com um terrorista em Londres. Ele foi brutalmente exterminado pela polícia inglesa por ter feições diferentes da maioria dos britânicos. Nesse momento, o autor mostra domínio sobre a linha argumentativa escolhida. Ele mostra diversas situações em que a convivência com a diferença ocorre e termina com o exemplo do brasileiro em Londres. Aqui vale um alerta: exemplos são muito bem-vindos nas argumentações, mas muita cautela. Primeiro, tenha certeza que você conhece o exemplo. Segundo, escolha exemplos simples que não precisem de muitas explicações. Terceiro, evite exemplos pessoais. Um bom exemplo também mostra o quanto o autor consegue relacionar o tema com outros assuntos e não só com o material de apoio fornecido. Olha só, percebi 2 pequenos deslizes nesse parágrafo, um de concordância e outro de acentuação. O primeiro é algo bem simples e que já comentamos na outra aula. O verbo deve sempre respeitar o sujeito, que nesse caso é singular. O segundo é um caso de uma palavra proparoxítona que deve ser acentuada. Nada muito grave que possa comprometer a compreensão da ideia. Depois de apresentar o argumento, desenvolvê-lo e dar exemplos, chegou a hora de concluir. O autor propõe a seguinte conclusão ao texto: para o bom funcionamento das sociedades, a diferença precisa ser respeitada. Nas relações econômicas internacionais, se lida com diferentes culturas ao mesmo tempo. Não há espaço para discriminação para quem quer ser competitivo no mercado. Note como faz sentido apresentar um argumento sobre respeito depois do exemplo do assassinato do rapaz em Londres. Esse respeito sugerido, além de fortalecer o exemplo, também se mostra como solução, ainda que utópica, ao problema. E aí,
O que acharam? Realmente muito boa a redação. Perceberam que ela levou a nota máxima, mesmo com alguns errinhos de gramática? Isso mostra que vale mais um texto com estrutura e pequenos erros do que um texto impecável, mas sem estrutura. Boa análise, Arita. O grande destaque desse texto é que ele é muito bem estruturado. Ele apresenta um problema, junto do seu argumento central, sobre a dificuldade em se conviver com a diferença no mundo globalizado. O texto é desenvolvido apresentando novos argumentos, como, por exemplo, o assassinato do brasileiro Jean Charles em Londres. A refutação aparece quando ele diz que na convivência com diferentes culturas nos tornamos pessoas mais fraternas, mas que isso nem sempre acontece com essa facilidade. A conclusão retoma o argumento central, apresentando uma solução para o problema. Perfeito. Por tudo isso que o Arthur falou, dá para perceber que tamanho não é garantia de qualidade. O autor não precisou escrever um texto longo para que todas as competências exigidas fossem cumpridas à risca. Bom, agora vamos para a próxima redação, novamente com a mesma pergunta na cabeça. O que fez desta redação uma redação nota 10? O título dessa é A Necessidade das Diferenças. Vamos ler juntos. De acordo com a teoria da evolução das espécies, o que possibilita a formação do mundo como conhecemos hoje foi a sobrevivência dos mais aptos ao ambiente. A seleção natural se baseia na escolha das características mais úteis. Estas somente se originam a partir das diferenças determinadas por mutações em códigos genéticos com o passar do tempo. Se no âmbito biológico as variações são imprescindíveis à vida, no sociológico não é diferente. Uma vez todos iguais, seríamos atingidos pelos mesmos problemas sem perspectiva de resolução, já que todas as ideias seriam semelhantes. Só pelo começo, já deu para perceber que essa redação é diferente da outra, mas dá vontade de ler só pela curiosidade que ficamos. Afinal, como será que o autor vai falar sobre convivência com a diferença a partir da biologia? Pois então, ele parte da teoria de Charles Darwin, mostrando familiaridade com as ideias do cientista e consegue fazer um paralelo da ciência com a sociedade. É como se ele chamasse o Jonas e a Raquel para falarem sobre o tema. Olha só, no desenvolvimento, essa conversa entre aspectos sociais e genéticos fica mais clara, pois há referência tanto aos estudos de DNA quanto à classe social. Veja só, a maioria das pessoas está inserida em um contexto social. Contudo, grandes inovações se fazem a partir do reconhecimento da individualidade de seus integrantes. Assim, é de nossa responsabilidade respeitar nossos semelhantes, independentemente de sexo, raça, idade, religião, visto que dependemos mutuamente. Obviamente, nem todas as diferenças são benéficas. Por exemplo, a diferença entre classes sociais não poderia assumir tal dimensão. Para somá-la, necessitamos de uma melhor distribuição de renda, aliada a oportunidades de trabalho, educação e saúde para todos. Por fim, Arthur, o autor também propõe uma solução, que, nesse caso, vem com ares de conselho. Devemos nos conscientizar que somos todos iguais em espécie, mas conviver com as diferenças, por mais difícil que pareça, pois elas nos enriquecem como pessoas. Nossos esforços devem ser voltados contra discriminações anacrônicas e vis, como racismo ou perseguições religiosas. Estas não nos levam a lugar algum, apenas nos desqualificam como seres humanos. E agora, pessoal, será que essa redação tirou 10 pelos mesmos motivos da anterior? Boa pergunta, Arita. E a resposta é não. Claro que a excelente estruturação, com começo, meio e fim bem definidos, acontece nos dois textos. Mas o que fez desta uma redação nota 10 foi a sua originalidade. O aluno parte da biologia para argumentar sobre as diferenças entre os seres humanos e, com uma excelente organização, conclui que temos que saber respeitar essas diferenças, mas também saber reprimi-las quando forem prejudiciais. Essa é mais uma boa dica. Sempre que for possível,
Desenvolva o tema dado na redação de forma a vir em direção de questões ou abordagens que você tenha mais facilidade e domínio sobre elas. Uma boa dose de criatividade também nunca faz mal. Bom, agora que você já viu bons e maus exemplos de redação, siga praticando, veja o material complementar e boa sorte, para que na hora da redação você esteja tranquilo e suas boas ideias possam fluir para o papel. Então, gostou? Se quiser ver de novo, pode. Mande pelo site suas dúvidas e não esqueça de praticar.